Possesso. Primeira parte. Rapidamente, os seres humanos estão sempre prontos a emitir uma opinião sobre coisas que não entendem. Esse hábito em si ainda não seria tão mau se não encontrasse tão frequentemente propagação, para então, subitamente, se estabelecer como um julgamento firme, aceito por muitos círculos de espíritos preguiçosos como sendo um determinado saber. Esse saber, então, simplesmente aí está, e mantém-se firme com uma surpreendente tenacidade, embora ninguém saiba dizer como surgiu. Quantas vezes declarações levianas também desencadeiam ainda grandes danos. Mas isso não incomoda os seres humanos, que continuam a tagarelar porque gostam. Tagarelam sem cessar, por obstinação, por teimosia, leviandade, por descuido, para passar o tempo, não raro até pela mania de se fazerem ouvir, ou com premeditação num mal querer. Sempre se descobre nisso uma causa nociva. Raros são os seres humanos que, de fato, se entregam somente por divertimento ao péssimo hábito de tagarelar. Também essa epidemia de falar se expandiu somente em consequência do corrosivo domínio do raciocínio. Falar em demasia, porém, suprime a faculdade pura de poder intuir, que requer maior aprofundamento em si próprio. Não é sem fundamento que um tagarela não goza de confiança, mesmo quando é inofensivo, mas apenas aquele que sabe ficar calado. Há tanta coisa no instintivo temor pelos tagarelas que cada ser humano devia tornar-se atento, a fim de tirar ensinamentos para as próprias relações com o seu próximo. Tagarelas, no mais verdadeiro sentido, são, antes de tudo, aqueles que rapidamente têm sempre à mão palavras onde se trata de coisas que não entendem. São nocivos em sua leviandade, causam grande mal e indizível sofrimento. Tomemos algum acontecimento qualquer. Encontram-se muitas vezes nos jornais notícias sobre as chamadas aparições de fantasmas, que surgem de repente em casas onde anteriormente jamais sucedera tal fato. Objetos mudam de lugar ou são levantados, panelas são arremessadas e outras coisas assim. Vêm de diversas regiões ou países tais notícias. Em todos esses casos, os acontecimentos se agrupam sempre em redor de uma bem determinada pessoa. Onde esta se encontra é que ocorrem tais fenômenos. Imediatamente, aqui e acolá, é emitida a opinião de que uma tal pessoa deve estar possessa. Qualquer outra hipótese nem entra em cogitação. Simplesmente se fala de modo irrefletido e inescrupuloso de possessão. Autoridades e igrejas foram em diversos países muitas vezes consultadas, e quando se chegava à constatação de que não havia fraude de nenhum dos lados, então se faziam aqui e acolá também exorcismos eclesiásticos contra demônios. Mas estes não podem ajudar muito, porque permanecem estranhos aos fatos. Antigamente, tais pessoas seriam submetidas, em sua maior parte crianças e mocinhas,
simplesmente a um interrogatório penosíssimo de um processo por bruxaria, até que a criatura atormentada declarasse tudo, assim como os juízes e os servidores da igreja queriam. A seguir, ainda procediam a um último espetáculo repugnante, livrando a humanidade devota de tal supliciado, através da morte na fogueira. Na verdade, tudo isso acontecia apenas para se entregarem a uma pecaminosa mania de poder terreno e para obter forte influência sobre os seres humanos terrenos, outrora tão puerilmente crédulos, a qual, assim, aumentava cada vez mais. O motivo não estava na convicção sincera de com isso servir a Deus. Tais maquinações blasfemas contra Deus só faziam surgir medo nos seres humanos. Medo esse que suprimia toda a confiança em Deus, dando plena liberdade ao vício da mais baixa difamação. O triste final, em qualquer caso, podia ser previsto com certeza já no princípio, e podiam ser assassinados sem mais nem menos todos os que tinham sido levianamente acusados. A culpa dos assassinos, dessa forma, teria sido ainda menor do que a culpa dos monstros daquele tempo, em suas vestes de servidores da igreja e em suas togas de juízes. Não quero fazer comparações dos tempos antigos com os tempos de hoje, nem quero construir pontes mediante explicações especiais. Mas, espiritualmente, o fenômeno causado por tagarelices irrefletidas é ainda inteiramente o mesmo. Só é atenuado agora de modo grosso material terreno por causa das leis mais modernas. Os seres humanos ignorantes, apesar disso, ainda pensam erradamente como antes nessa direção, e segundo ela, também agiriam se as leis não os impedissem. Nas tribos negras inferiores, tais seres humanos ainda são supersticiosamente perseguidos, mortos ou também venerados. Os dois contrastes se encontram sempre bem próximos um do outro nos procedimentos humanos. E em tribos inferiores e ignorantes, vê-se o feiticeiro torturar a seu modo o possesso, a fim de banir da cabana tais espíritos malignos. Encontramos semelhanças nas coisas por toda a terra, entre todos os povos. Fatos que cito apenas para que se possa compreender melhor. As criaturas humanas, porém, que dessa maneira são consideradas possessas, são em todos esses casos completamente inocentes. Não têm nenhum sinal de possessas, e menos ainda de demônios, que aí se procura exorcizar. Tudo isso é apenas tagarelice pueril, superstição medieval, resíduos do tempo das bruxas. Carregam-se de culpa, na realidade, só aqueles que, por ignorância, devido a falsos conceitos e juízos levianos, querem ajudar. Possessos são encontrados nos manicômios, mais do que os seres humanos supõem, e esses são curáveis. Hoje, porém, essas pessoas dignas de lástima são consideradas simplesmente como loucas, e não se faz diferença alguma entre os realmente doentes e os possessos,
porque ainda nada se entende a respeito disso. Tal incompreensão decorre somente da ignorância da criação. Falta o saber da criação, que pode dar a base para o conhecimento de todos os fenômenos e modificações que ocorrem dentro e ao redor dos seres humanos, e que conduz, por conseguinte, ao verdadeiro saber, àquela futura ciência que não precisará tatear em tentativas deploráveis para conseguir chegar com isso primeiro a uma teoria, que, em muitos casos, depois de dezenas de anos, se comprova como errada. Aprendei, seres humanos, a conhecer a criação com as leis nela vigentes, e não precisareis mais tatear e procurar, pois então possuireis tudo quanto necessitais para a vossa ajuda nos acontecimentos durante a vossa existência na Terra e ainda muito além, em toda a vossa existência. Assim não haverá mais os chamados cientistas, pois então terão se tornado sábios, aos quais, na existência dos seres humanos, nada pode vir ao encontro que lhes seja estranho. Uma parte surpreendentemente grande dos hoje designados como loucos incuráveis e que têm de passar a vida enclausurados em manicômios não são loucos, e sim possessos. Ocorre aqui como em muitas coisas. Não se procura nesse sentido, e por isso também nada se pode descobrir na efetivação da expressão de Cristo, que condiciona de maneira inequívoca e exige sem qualquer dúvida: procurai e encontrareis. Essa é a expressão da verdade que deve ser aplicada a tudo na vida, em cada forma. Por isso também já indiquei diversas vezes que só encontrará valores em minha mensagem aquele ser humano que, com toda a seriedade, procurar valores nela. Ninguém mais, pois a palavra viva somente dá se for tocada por uma séria procura, vinda da alma. Somente então ela se abre em toda sua plenitude. A palavra possesso ouve-se e encontra-se realmente até agora, e também hoje ainda sempre, somente lá onde ela não vem ao caso. E onde ela é apropriada, ninguém pensa nisso. Mas também aqui, o sentido formado na palavra dos seres humanos já atingiu involuntariamente o certo no lugar adequado, pois nos manicômios encontrareis muitos a respeito dos quais é dito num encolher de ombros. No mais, ele se apresenta normal, é possuído apenas por uma ideia fixa. Involuntariamente, os seres humanos aqui acertam outra vez, porém, sem refletir mais a esse respeito. Contudo, não só os dessa espécie devem ser chamados possessos, mas também aqueles que não apenas têm uma ideia fixa e os assim chamados momentos ou horas de lucidez, mas que permanentemente falam coisas confusas, podem ser possessos. Nem sempre são, de fato, doentes. Continua na segunda parte.